Olá, crianças, bom dia. Hoje já é sexta-feira. Nós vamos iniciar com a aula de geografia. Nós estamos no capítulo 2, página 259 até 267. Então, tem até assim bastante leitura, né? Mas nós vamos dar início à nossa aula. Como percebemos, como percebemos os elementos da paisagem? Será que é possível conhecer uma paisagem sem olhar para ela? Feche os olhos e tente perceber a paisagem ao seu redor. Você escuta algum som? Sente algum cheiro? Então vocês poderão estar fazendo aí na vossa casa, prestando atenção. Vocês vão fechar o olho, vocês vão ver se vocês percebem algum som de algum animal, passarinho cantando, alguém batendo porta, avião, carro, barulho, então, barulho de carro, ou qualquer barulho assim de vento. Então vocês vão observar. Aí vocês vão perceber se vocês estão sentindo o cheiro. Então isso daí vocês vão fazer assim, né? Não precisa anotar nada, vocês vão só fazer para ter mais assim, para entender melhor a aula. A visão é um dos sentidos do corpo mais comumente utilizado para a observação das paisagens, mas também podemos percebê-las utilizando os outros sentidos, como o olfato, o tato e a audição. Então, através do cheiro também a gente percebe, através do tato, né, de pegar, da audição, do seu ouvir. Com esse sentido, muitos deficientes visuais, por exemplo, conseguem perceber as paisagens dos lugares. Leia a história em quadrinhos da personagem Dorinha, que é deficiente visual e conta com a ajuda do seu cãozinho o radar. Então aí vocês vão ler a historinha, vocês vão prestar atenção, é uma menina deficiente que ela percebe e ela escuta, né? Ela percebe a paisagem através do som dos animais, do vento, o menino aqui jogando bola. Então vocês vão ler para poder responder. Além do cheiro, você acha que Dorinha também ouviu algum ruído em seu caminho? Qual? Então vocês vão ler a historinha, vocês vão perceber. O que é que a gente observa aqui? Ela escutou, ela deve ter escutado o som do menino chutando a bola, o cachorro latindo. Então vocês vão ler a historinha para responder. Passando para a próxima página, que é a 260, agora observe as paisagens a seguir. Mulher deitada em rede em Jericoacoara, Ceará. E o outro, tráfego de carros pedestre em Rua de Juazeiro, Bahia, 2016. Então, ao observar essas duas paisagens, como você imagina as sensações que teria em cada uma delas? Quais seriam os cheiros e os ruídos? No que poderíamos tocar em cada uma dessas paisagens? Então, isso daí é uma resposta pessoal, vocês vão imaginar e vão responder. Débora mora na cidade de Riachuelo, no Rio Grande do Norte. Ela está feliz porque, depois de muito tempo, voltou a chover em sua cidade, mas ela leu uma notícia no jornal que a deixou descontente. A chuva chegou ao interior potiguar, depois de mais de 6 anos de uma seca severa. Agora, o verde da vegetação e as águas de rios e açudes fazem parte da paisagem do sertão. Porém, na zona rural de Riachuelo, um lixão está poluindo um riacho. Localizada no distrito de Cachoeira do Sapo, a bueira, como é conhecida como o córrego, ganhou volume de água com as chuvas dos meses de março e abril deste ano 2018. Antigamente, muitas famílias se divertiam aqui, mas por causa do lixo já não podem mais, relata Pedro Pereira de Melo, morador da região, identifica o forte odor e a comunicação da água como os principais impactos ambientais negativos gerados no local. Então, através desse texto, né, relacionado a esse texto, nós vamos continuar as atividades da página 261. Como você descreveria a paisagem da notícia da página anterior? Então, eu acabei de ler uma notícia. Como você descreveria? Então, o que
que é esse texto? É uma notícia, né? É uma notícia que tem a gente observando aqui, como se fala, tem uma vegetação, os rios, tem cheiro, tem odor, etc. Então, vocês vão observar e vocês vão responder. A tela abaixo retrata uma paisagem da Cachoeira de Paulo Afonso, localizada no estado da Bahia. Observe os elementos da paisagem com atenção. Então aqui vocês vão observar, né, esse desenho, essa paisagem. É uma tela, né, pintada. A tela acima mostra uma paisagem natural ou antrópica. O que a gente vê aqui? Isso daqui foi criado pelo homem ou pela natureza? Então, vocês vão observar, já foi estudado na página anterior. Antrópica é quando é construída pelo homem. Agora, imagina que você está no lugar representado na tela acima. Além da visão, o que você poderia sentir por meio da audição, do olfato e do tato? Então, você tem uma resposta pessoal. O que vocês poderiam sentir por meio do olfato? O que é? Então, você poderia sentir o quê? Então, vocês vão observar aqui. Será que aqui tem algum cheiro? Então, vocês vão observar, porque eu não posso falar a resposta. A atividade para casa, após os estudos que realizamos sobre as paisagens dos lugares, você provavelmente vai observar as paisagens do seu cotidiano com mais atenção. Para exercitar essa habilidade, escolha uma paisagem do lugar onde você vive. Perceba essa paisagem utilizando a visão, a audição, o olfato e o tato. Depois escreva um texto descrevendo o que você pode perceber nessa paisagem por meio de diferentes sentidos. Em sala de aula, leia o texto para os colegas. Então, como nós não estamos na sala de aula, vocês poderão fazer, né, uma produção de texto e vocês leem aí para o ajudante da vossa tarefa. E depois, quando eu pegar a apostila, eu vou fazer a correção. A 2, desenhe uma folha sulfite e a paisagem que você descreveu. Após finalizar o desenho, pinte-o como quiser. Então, depois que vocês produzirem o texto, vocês vão fazer um desenho, uma folha de sulfite, e vocês poderão colar aqui nessa página, que depois a professora corrige e dá nota. Passando para a próxima página, a página As paisagens e os cuidados com o lugar, né? Aqui já vai falar, ao observar determinada paisagem, podemos notar de que maneira as pessoas utilizam os elementos que a compõem, como elas cuidam desses elementos. Vamos analisar os exemplos a seguir. Então, vocês observam, né, que pessoas caminhando na praça General Osório, em Curitiba, Paraná. Então, vocês observam aqui em cima as duas paisagens. Embaixo é a praça da cidade de Salvador, Bahia. Então, vocês vão ver, observar bem a diferença de uma e de outra. Qual que é a diferença? Observe as imagens acima com seus colegas e compare as paisagens mostradas na fotografia. Após isso, identifique em qual paisagem é possível notar que o lugar está bem cuidado e como é possível notar isso. Então, vocês vão observar que tem uma paisagem aqui acima que está bem cuidado, organizado, tudo limpinho. E essa outra aqui? O que é que a gente observa nessa outra? Está muito sujo, lixo jogado no chão. Então, assim por diante, vocês responderão com respostas pessoais, né, observando relacionado às figuras. Em qual paisagem observa-se que o lugar não é bem cuidado? Como é possível notar isso? Então, como vocês percebem que esse lugar não é bem cuidado? Por quê? Porque há bastante lixo no chão, a grama está alta, assim por diante, tá? Não posso falar mais, senão vou falar toda a resposta. Conte aos colegas o que mais chamou sua atenção em cada fotografia. Então, como vocês estão em casa, vocês poderão estar aí contando para os pais, né, para o ajudante da tarefa. Para saber mais, as paisagens dos povos indígenas. Então, aqui é outro texto. Se eu for ler todo esse texto aqui, vai ficar assim uma aula muito extensa, mas vocês vão ler em casa, vão observar a figura, né, relacionado a esse texto, que é dos povos indígenas. Vocês vão responder essas perguntas da página 265.
atividade para casa. De acordo com o texto da página anterior, responda: como os pataxós reconhecem que a vida deles depende da natureza? Então, lendo o texto, vocês vão perceber que eles reconhecem a natureza pela própria vida. Sem as matas, os rios e os pássaros, os animais e os pataxós não sobreviveriam. Então, sem as matas, sem os rios, então vocês vão ler o texto, os índios não conseguiriam sobreviver, né? E você respeita a natureza de que maneira? É uma resposta pessoal. Em sua opinião, qual é a importância de preservarmos a natureza? Isso daqui vocês já sabem qual a importância, né? De preservar a natureza. O que é que nós temos que fazer? A outra, encontre no diagrama 9 palavras que fazem parte dos elementos das paisagens de algumas comunidades indígenas e que foram citados no texto da página anterior. Então vocês vão achar no caça-palavra frutas, matas, natureza, raízes, rios, roça. Também é muito fácil. Passando para a próxima página, que é a paisagem em texto. Podemos observar e sentir uma paisagem pessoalmente, mas também podemos conhecê-la por meio de registro, como fotografias, desenhos, pinturas e relatos. Leia o texto a seguir. Então, vocês vão ler esse texto em casa, vocês vão perceber que é uma descrição de uma personagem urbana, quer dizer, uma personagem, é uma descrição de uma paisagem urbana. O que é urbana? Uma paisagem numa cidade. Urbana é cidade. Então vocês vão ler o texto, o que é que a gente observa nessa paisagem? O que é que a gente observa? O que é que a gente vê aqui? A gente vê o quê? A gente vê prédios, casas, ruas, bairros, que são desiguais. Não são todas iguais. Você percebe que tem prédios diferentes um do outro, casas diferentes um do outro, tem árvores, as casas são bem coloridas. Você quer uma paisagem, né? Numa cidade. Agora, atividade para casa. Como seria observar a paisagem descrita no trecho acima? Imagine-se olhando para essa paisagem e depois desenho no caderno. Então, vocês vão olhar bem essa paisagem, bem assim, né? Do jeito que está aqui. Vocês vão imaginar essa paisagem, vocês poderão desenhar em uma folha ou no caderno, né, de atividade. Eu acho mais legal vocês desenhar numa folha e depois grampear aqui nessa página para eu poder ficar mais fácil para mim dar nota. Passando para a próxima página, que é a página 267, que é a última, o texto da página anterior descreve uma paisagem comum na cidade. Mas como seria uma paisagem rural? Você mora ou já visitou alguma localidade rural? Desenhe abaixo uma paisagem rural que você conhece ou como você imagina que as paisagens rurais sejam. Então aqui vocês observam que aqui é uma paisagem urbana, é na cidade essa paisagem. E aqui vocês vão imaginar uma paisagem no sítio, uma paisagem rural. Então o que é que nós vemos assim numa paisagem rural? A gente vê algumas casas, árvores, rios, animais. Então vocês vão imaginando, quem já conheceu algum sítio, alguma paisagem na zona rural, vocês lembram e vão desenhando, tá? Mas quem ainda não foi, não teve oportunidade de conhecer, vocês poderão imaginar e desenhar. Você estudou que podemos perceber as paisagens utilizando a visão e outros sentidos do corpo, como o olfato, o tato e a audição. As paisagens podem revelar como os lugares são cuidados, né? Então, as paisagens podem revelar como os lugares são cuidados. Então, vocês vão observar, né? E vão fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo, que eu explicarei melhor, assim, no privado, quem tiver alguma dúvida, tá? Então, até a próxima aula. Um grande abraço a todos.